Muito boa tarde a todos. Um cumprimento especial a todos os dirigentes que aqui estão presentes dos cinco partidos da coligação, para lá do PSD, o CDS, o Aliança, o MPT e o PPM. Um cumprimento especial aos líderes nacionais presentes, do PPM, o Gonçalo da Câmara Pereira, o Francisco Rodrigues Santos, e depois, naturalmente, um cumprimento muito especial ao Nuno Matias, que é o nosso candidato aqui à Câmara Municipal de Almada. Também já agora um cumprimento à senhora diretora ou mandatária financeira, que eu não tinha o prazer de conhecer, mas que espero que seja pessoa de muito mau feitio e de tratamento muito difícil. É esse, pelo menos, a sua missão que tem de cumprir como deve ser. Porque não é de suma menos importância isto que eu estou a dizer, é que também dos objetivos que nós temos nestas eleições é justamente chegar ao fim da campanha eleitoral, ao dia das eleições, com o mínimo de déficit possível. E eu só não digo chegar ao fim das eleições com déficit zero ou superávit zero, porque isso, à escala nacional, pela lei em vigor, é absolutamente impossível. É materialmente impossível. Tem a probabilidade praticamente de zero pela forma como a lei está feita. A não ser que todos os orçamentos de todas as câmaras municipais acertassem direitinho na percentagem que entendem que vão ter. Ora, isso é muito difícil, uns vão ficar acima, outros vão ficar abaixo. Aqueles que vão ficar acima não ganham com isso, mas os que vão ficar abaixo vão perder com isso e, portanto, o déficit zero é impossível. Mas o mínimo de déficit possível, e para isso contamos com os mandatários financeiros todos por esse país fora, para também assim darmos um exemplo de capacidade de gestão da autarquia e de capacidade de gestão do país, como é evidente, que deve ser gerido nesse aspecto, não é só nesse aspecto, mas particularmente nesse aspecto, com mão de ferro, para que as finanças públicas possam ter uma nova trajetória face àquilo que tiveram nas governações socialistas e particularmente que têm tido agora no ano passado e este ano, aqui já não por responsabilidade do PS, mas por responsabilidade de uma pandemia, mas que todos vamos ter naturalmente depois de pagar. Tenho vindo a dizer, não exatamente nestas sessões já ligadas às autárquicas de 2021, mas tenho vindo a dizer isto há muitos anos e particularmente desde 2017. Estas eleições autárquicas são muito importantes a dois níveis, ao nível do país e ao nível do PSD. Estou a falar com o Presidente do PSD, Francisco lá saberá a importância para o CDS das eleições autárquicas. Para o país, porquê? Porque, ao contrário daquilo que é em parte o senso comum em Portugal, que acha que as eleições legislativas são as eleições mais importantes que acontecem no sistema político português e na democracia portuguesa, eu não subscrevo. Eu estou num lugar em que o passo que quero dar é o passo para primeiro-ministro do país. Mas já estive num outro lugar, que foi precisamente aquele que o Nuno Matias esperemos que venha a ocupar em breve, portanto aqui por 4 ou 5 meses, agora é fazer as contas, faltam 5 meses mais ou menos, depende da data das eleições, que foi Presidente de uma Câmara Municipal. E eu entendo, melhor que ninguém, mas todos estamos em condições também de entender, que as decisões que são tomadas ao nível do poder local impactam na nossa vida cotidiana, muitas vezes, muito mais que as decisões tomadas ao nível central. As decisões tomadas pelo poder local, é evidente que a decisão que o Nuno Matias vai tomar em Almada, como Presidente da Câmara, impacta pouco comigo, que vivo no Porto e parte da semana em Lisboa, mas impacta muito na vida dos almadenses. E, portanto, as eleições autárquicas, no momento em que nós vamos votar em pessoas que vão ter uma importância muito grande daquilo que vai ser a nossa qualidade de vida ou falta dela no cotidiano. Porque é nesses sítios que nós vivemos e é isso que é o nosso dia-a-dia. E nessa medida, é também bom que as pessoas pensem nisto, os portugueses todos pensem nisto, que é
a sua participação no poder que mais qualidade de vida trouxe aos portugueses desde o 25 de Abril até hoje. O poder local democrático é das maiores conquistas do 25 de Abril. Porquê? Porque aquilo que os diversos municípios, os diversos autarcas, desde 1976 até hoje, fizeram pela qualidade de vida das populações, é muito superior àquilo que fez o Poder Central. E o rastro do Poder Central de 137, não sei quantos por cento de dívida pública relativamente ao PIB, que é um valor que deve estar em 270 e tal mil milhões de euros, não é? Este rastro de dívida que todos vamos ter de pagar é um rastro de dívida do Poder Central. O Poder Local, nesta verba, tem uma representação mínima, é uma coisa mínima, é uma coisa que deve andar aí à roda dos 5% ou 6%, uma coisa assim, agora não tenho o número exato na cabeça, mas é desta ordem de grandeza. Portanto, todo o trabalho feito pelo Poder Local, em prol das populações, pensem os mais velhos, o que era a sua terra há 40 e tal anos atrás e o que é hoje. Isto é válido praticamente para todos os municípios do país. E depois tudo isto feito com muito pouca dívida. Mas há câmaras que estão muito endividadas. Claro, há câmaras que estão muito endividadas e são muito mal geridas. E há outras que estão muito pouco endividadas com grande trabalho e são muito bem geridas. Eu estou a falar, naturalmente, no poder local como um todo em Portugal e não de cada um dos casos concretos. É por isso que eu digo que estas eleições são muito importantes para o país. Porquê? Porque são eleições autárquicas e essas são muito importantes. Para o PSD em concreto, elas assumem uma importância especial pelo facto do PSD há 3 eleições consecutivas que tem vindo a perder. Perdeu um pouco de 2009 relativamente a 2005, o que até era mais ou menos natural e expectável, mas depois perdeu muito em 2013 e perdeu muito em 2017. E por isso é que este ato eleitoral de 2021 assume uma importância fundamental, porque é absolutamente impensável continuar a perder, aquilo que é pensável é começar a subir, e não pode ser subir pouco, subir bastante. Porque a implantação do partido à escala nacional é determinada em primeiro lugar pelos autarcas que são eleitos e não pelos deputados que foram eleitos. Os deputados que foram eleitos são 79, no caso do PSD, amanhã podem ser 70, podem ser 89, podem ser 100, varia muito rapidamente em função de muitas circunstâncias. Nas autarquias não é assim. Nas autarquias, hoje o PSD tem 98 presenças de Câmara, o PS tem 160 e o PS não chegou às 160 num ato eleitoral, chegou em 3. E o PSD não caiu de 150 para 98 num ato eleitoral, foi em 3 atos eleitorais. Porquê? Porque a presença dos partidos nas autarquias é aquilo que cimenta, é aquilo que é a verdadeira base de apoio, porque são eleitos milhares e milhares, ou pelo menos centenas e centenas de portugueses para esses órgãos. E isso é que dá o cotidiano, é que dá o dia-a-dia. E por isso nós temos de assumir, particularmente eu, começando por mim, assumir este ato eleitoral, seja em Almada, seja em qualquer outro ponto do país, como um ato eleitoral particularmente relevante para o país por as razões que eu disse e particularmente relevante para o PSD pelas razões que eu também disse. E por isso também começamos a fazer isto tudo a tempo e horas. Começamos há um ano, há mais de um ano neste momento, há mais de um ano, estou a mentir, há um ano mais ou menos, começamos a tratar das autárquicas. Nomeamos uma comissão autárquica onde não fui escolher vedetas do passado, ex-ministros ou coisa assim, porque esses, se não foram autarcas, não percebem nada do que está em cima da mesa. Isto não é a comissão não é para vedetas, é para pessoas que percebem. E por isso, coordenadas pelo secretário-geral, com mais 4 pessoas, todas elas, desde o secretário-geral às coisas, todas ou são ou foram presidentes de Câmara, sabem do que estão a fazer. E o próprio presidente do partido hoje já foi presidente de Câmara, tem obrigação de saber. E, portanto, coloco em cima de mim toda essa responsabilidade e em cima da Comissão Autárquica, que fez um trabalho que consideramos notável, o que eu considero notável. Porquê?
Não foi isenta de dificuldades nem polémicas? Claro que não. Numa coisa destas, escolher 308 candidatos com as tensões que há município a município, não há em todos, mas há em muitos, obviamente há problemas. Agora, comparado com aquilo que é o normal, teve muito poucos problemas face àquilo que é normal em circunstâncias destas. E, por isso, tudo foi devidamente calendarizado. Não foi por acaso que se disse que até ao dia 31 de dezembro não sai um único nome de lado nenhum. Porque todos nós, os 5 e eu, os 6, sabemos, já fomos candidatos muitas vezes e sabemos exatamente quais são os timings que devem ser respeitados. Chegando a uma dada altura, divergem, uns é mais, outros é menos, mas há regras gerais que se têm de cumprir e se cumpriram, assim como se cumpriram as de janeiro, assim como se cumpriu depois até março estar tudo aprovado localmente e entre março e o princípio de abril estar pura e simplesmente tudo decidido. Só falta decidir uma, mas essa uma de relevo que falta decidir, compreende-se, e toda a gente sabe, toda a gente percebe, é porque o Presidente em exercício, que era o nosso candidato, entretanto faleceu, e portanto isso, obviamente, que traz uma situação diferente do comum. E cuidamos de apostar também, sempre que possível, naturalmente, em pessoas fortes relativamente àquilo que pretendemos. E se essas candidaturas são fortes em muitas circunstâncias, que são das pessoas que são conhecidas, porque aparecem nos meios de comunicação social, há outros que não aparecem nos meios de comunicação social, mas são fortes também à escala local, que é o que interessa. E por isso a Almada não foge à regra. Em Almada é exatamente a mesma coisa. Chegamos aqui e procuramos ter o melhor candidato que temos à nossa disposição. O Nuno Matias não é dos mais desconhecidos, mas naturalmente, se eu for perguntar a Viana do Castelo, em Bragança ou no Porto, não conhecem o Nuno Matias e, portanto, não é, digamos, vedeta de abertura de telejornal. Mas não é isso que se pretende num concelho como Almada. Pretende-se num concelho como Almada, que não é por acaso, eu tive a oportunidade de ir ver, o concelho de Almada era o 11º maior do país no último censo em população, portanto estamos a falar de um dos concelhos mais importantes do país. Aquilo que nós queremos é ter aqui um candidato que seja conhecido e reconhecido pelos almadenses, que são esses que vão votar. E esses conhecem muita gente que não aparece nos telejornais, um dos quais é, naturalmente, o Nuno Matias. E, portanto, qual é a nossa obrigação? A nossa obrigação é oferecer aos almadenses o melhor que temos. E, como diz o nosso povo, quem dá o que tem, a mais não é obrigado. Agora, compete à população escolher. Pode escolher o PC, pode escolher o PS, pode escolher o PSD. Mas nós chegamos ao fim, estamos de cara lavada porque nós demos aos almadenses a oportunidade do melhor que nós temos e que, portanto, é alguém que pode trazer uma melhor qualidade de vida à Almada e que pode trazer a Almada mais desenvolvida. O Nuno Matias tem experiência profissional, tem experiência política e tem características pessoais de seriedade e de competência. São dois elementos muito importantes. Repito, seriedade e competência. É um economista competente, provou isso na vida profissional. Na política foi deputado e foi um bom deputado. E tem uma característica, acho que não tem problema nenhum isto que eu vou dizer agora, tem uma característica muito pouco comum para quem já fez listas de deputados, que é uma tarefa às vezes pior do que candidatos às câmaras, as tais 308. Foi das poucas pessoas, muito poucas, resumem-se aí a umas 2 ou 3, a quem eu perguntei se gostaria de voltar à Assembleia se queria ser deputado, e ao qual ele me disse que não, por razões profissionais e por razões de que tinha abraçado aqui um projeto em Almada, porque tem pelouros na Câmara Municipal, e é justamente a isso que está dedicado. Portanto, não é deputado porque está dedicado à Almada. E isto é um ponto também muito importante, porque por aquilo que ele quer, por aquilo em que ele está empenhado, por aquilo a que ele se quer dedicar. E, portanto, já tinha sido um deputado de relevo e que mostrou competência. E agora mostra também enquanto autarca e para lá disso, naturalmente, conhece bem a Almada, porque eu também posso ser muito competente, mas se fosse eu o candidato à Almada, tinha de começar de princípio, porque pura e simplesmente não conheço os reais problemas da Almada. Portanto, nós temos aqui o melhor que podemos oferecer aos almadenses. Estou convencido
que nós temos fortíssimas hipóteses de ganhar a Câmara de Almada. Mas se não ganharmos, nós cumprimos a nossa obrigação. O Nuno cumpriu a sua obrigação e não podem, em termos democráticos, pedir mais aqui em Almada ao PSD, já agora à coligação, que se revê no candidato aquilo que temos para oferecer. Criticaram muito o PSD, não sei se alguns recordarão, em janeiro, fevereiro, quando eu ia a entrevistas e dizia, mas é um falhanço, então não tem candidato a Lisboa, então não tem candidato ao Porto, por acaso não disseram Almada, não tem candidato a Coimbra, não tem candidato não sei o quê. Bom, é bom dizer, o PS também não tinha, mas isso não interessa, eu é que estava mal. Bom, a verdade é que, como ainda há bocado disse, falta Viseu, é pelas razões que dissemos. O Partido Socialista, neste momento, tem alguns já anunciados, está longe de ter tudo. Olha, na segunda cidade do país, eu nem sei o que é que eles andam a pensar, mas nem sombra de candidato. Pois bem, nós, entretanto, temos as coisas organizadas, como tínhamos desde o princípio, temos tudo a andar. Então questionam, comentadores e tal, questionam cadê os candidatos do PS. Não. Questionam depois as escolhas que o PSD fez aqui e acolá para tentar arranjar polémicas. Mas se calhar isso até é bom. Estão-nos a fazer propaganda, estão-nos a fazer publicidade e se calhar isso vai-se refletir num resultado ainda melhor que as autárquicas. O Nuno Matias não tem essa sorte, aqui não há grande polémica, mas tem valor próprio, para mesmo sem essa ajuda conseguir ganhar as eleições em Almada. Muito obrigado ao Nuno por aceitar, é com orgulho que o PSD apresenta o Nuno em Almada e é com muito gosto que apresentamos conjuntamente com os outros 4 partidos desta coligação. Muito obrigado.